Bom, pessoal, voltando aqui, professor Alexandre, agora, continuando o nosso assunto de geomorfologia, relevo e tal, vamos pegar um aspecto um pouco diferente, né, do que a gente estava falando, porque agora nós vamos focar nos solos, né? E, na verdade, essa parte de solos normalmente é chamada de pedologia, né? Então a gente chama de estudos do solo, onde pedon, em grego, né, significa solo, tá? Cuidado, não vai confundir com outra palavra parecida, né? Por exemplo, pedagogia tem a ver com pedos, não com pedon, falando aí da origem grega. Pedon, solo, pedos, criança. E o que é o solo, então? Uma camada mais externa da superfície terrestre. Alguns falam que o solo é um corpo que se desenvolve nessa camada, né? Porque ele pode aumentar, diminuir de tamanho ao longo do tempo. Como assim? Bom, primeiro que ele tem uma origem, gênese, né? Origem. A formação do solo vem de algum lugar. E a formação do solo tem muito a ver com aquilo tudo que a gente viu lá atrás, naquela aula de geologia, né? Das estruturas, das rochas, dos terrenos, como é que elas se formaram, né, na geologia. E aí está lá formado geologicamente. Bom, uma vez formado a estrutura, aquilo vai sofrer o processo de intemperismo. Tudo está sujeito ao intemperismo, né? As intempéries, né? A ação do tempo, isso é constante, né? Desde que a gente tem a atmosfera e os processos climáticos. E você guarde isso que eu estou falando agora, porque nós vamos voltar a falar dos processos climáticos numa aula mais posterior, mais para frente. Mas guarde que o intemperismo é a ação do tempo. Veja só, intemperismo físico, né, tem a ver com o quê? Com temperatura, né? O temperismo físico tem a ver com as variações de temperatura. Olha só, como assim? Se faz calor, se faz frio, variou a temperatura, certo? Então isso aqui tem a ver com a modificação física dos solos? Claro que sim. Guarde uma coisa, o calor dilata os corpos, não é isso? A ausência do calor, o frio, ele contrai os corpos. E o solo pensado como um corpo, que também se contrai e também se dilata. Então, temperatura intervém aqui como intemperismo físico. O intemperismo químico, ele já tem a ver mais com a água. Então, o fator água geralmente vai atuar aqui. E aí, de onde vem a água? Pensando no clima ainda, de onde vem a água? Da chuva, né? Cai de pé, corre deitado. Então a água entra no solo desse jeito, através da chuva, mas ela não apenas cai de pé e corre deitada, a chuva. Cai de pé, corre deitado, ou seja, a superfície, e penetra na subsuperfície, ou seja, ela entra no solo. Existe uma penetração de água no solo. E essa penetração de água no solo vai produzir uma alteração, né, que a gente pode chamar, sempre é importante lembrar disso, a água aí vai produzir uma produção de um processo de solução. Você vai ver isso em química, solução. Então, os elementos químicos vão ser dissolvidos pela água. A água, o solvente universal, guarde isso. Para o solo, isso é fundamental. E como assim? Bom, veja, olha o que eu vou dizer aqui. O uso do ser humano, que o solo faz, é feito pelo ser humano do solo, o uso que a gente faz é o uso agrícola, é o uso para pecuária, as obras, né? Tudo isso depende do conhecimento sobre o solo. E esse é um conhecimento muito importante. As alterações que ele sofre pela água, pela temperatura, e ainda por cima, olha aqui, ó, pela ação biológica. Como assim? Bactérias, as térmitas, os famosos cupins, as formigas, tem estudos que mostram que esses tipos de seres vivos são responsáveis para a produção de muitos solos ao longo do planeta todo. Formigas e cupins. Eles escavam os solos. Outros seres do solo, né, tem muito minhoca. Todo mundo fala, minhoca, solo que tem minhoca é bom, porque a minhoca areja o solo, né? Então está entrando oxigenação, oxigênio para o solo, né? Com esse tipo de ser vivo. Então tudo isso tem uma função, né? A natureza tem toda essa lógica. E aí entra o homem.
Então vamos pensar aqui o uso que o homem faz do solo, né? Os usos econômicos que a gente usa o solo para muitas coisas. E por isso que é importante esse conhecimento todo. Então, o uso agrícola, a gente falou, né? O pasto, a construção, as obras, a cidade, né? A construção da cidade, onde você mora, as ruas, o metrô, os túneis, as pontes, os viadutos, tudo isso depende do conhecimento dessas questões todas sobre o solo. Então, o engenheiro tem que saber isso para poder fazer uma obra, né? Tem que levar em consideração tudo isso, né? E isso foi calculado para você ter essas obras na cidade, né? Então, quando a gente fala de obras, a gente está falando de uma intervenção, um uso humano que levou em consideração alguns conhecimentos desses aqui. E aí a gente faz uma classificação, né? Os solos são então classificados para poder ser melhor entendidos. Bom, essa classificação depende muito do lugar do mundo que a gente está, e os lugares do mundo dependem muito da questão climática, por isso que você tem que ficar ligado nas aulas seguintes, que nós vamos falar sobre isso. Então, por exemplo, nas regiões tropicais, nos trópicos, né, a gente vai ter a preferência da existência de latossolos. O que é isso? Lato, no sentido de grande, são solos profundos. Por que os solos são profundos no clima tropical? Pensa, o que é tropicalidade? Umidade, né? Chuva, preferencialmente chuva. Muita chuva, muita água, muita solução de solução do solo, né? Dos solos, né? Os elementos químicos, minerais do solo vão ser dissolvidos, vão ser levados embora. A gente costuma dizer que existe uma lavagem do solo que vai tornando ele mais profundo. Ora, essa lavagem do solo, primeiro faz com que ele seja profundo, que vai dissolvendo tudo em camadas cada vez mais profundas, e também muitas vezes isso é prejudicial para o uso, principalmente agrícola. Quando você vai plantar, esse solo ele não tem muita fertilidade. Por quê? Porque muitos elementos do solo, muitos elementos químicos que podem ser férteis, podem ser bons para as plantas. Você nunca ouviu sua mãe dizer, come tal verdura porque tem muito ferro. De onde vem o ferro que a planta tem? Do solo. Um bom solo dá um bom alimento. Por isso comer bem é saber muita coisa. Comer bem é saber geografia. Então. E aí você tem aqui, nos latossolos, muitas vezes uma carência de nutrientes. Aí você pode me perguntar, ué, mas o Brasil é tropical? Sim. O Brasil tem latossolos, é o que mais tem. Pois é, mas o Brasil não é uma grande potência agrícola? É justamente porque se faz muita correção de solo no Brasil. Aplica-se, né, outros elementos para corrigir essa carência de nutrientes. Então, a adubagem, uma série de coisas que se faz. Aí você já percebe que para trabalhar com agricultura precisa conhecer isso aqui. E é por isso que existe toda uma carreira para discutir isso, que é a engenharia agronômica. Essa carreira é importantíssima aí na produção agrícola no Brasil. Nas regiões temperadas, né, do globo, que aí já estamos saindo do Brasil, você falar, né, da América do Norte, Europa, Ásia, regiões temperadas, a gente tem então a presença aí dos podzóis, ou solo de podzol, cuidado que é um Z, né? Podzol é o nome de alguns tipos de solo que existem nessas regiões temperadas e que tem uma certa acidez, né? Então o pH desse solo não é muito adequado para alguns tipos de produção agrícola. Também os brunizens, solos brunos ou brunizen, que é um E, né? Brunizens também são outro tipo de solos que ocorrem nesses terrenos temperados, nessas regiões temperadas, lembrando, clima temperado, guarda isso, nós vamos explicar direitinho. Justamente temperado, um pouco mais equilibrado entre verão e inverno, né? Existem as 4 estações bem definidas, e esses solos são mais equilibrados, então são bons para a agricultura, geralmente considerados os melhores que se tem. Terrenos de alagadiços, próximos aí a planícies, onde grandes rios ocorrem, né? São os chamados terrenos hidromórficos, ou formados pela água. Então, algumas obras, quando são feitas aí, tem que levar em consideração que esses solos têm muita água, eles são encharcados em alguns pontos e são moles, portanto. Nas regiões desérticas, nas regiões áridas,
ou semiáridas, existem os solos alomórficos, que têm uma grande quantidade de sal, né? Muitas vezes existe aí a salinização como um processo ligado a isso aqui. Por quê? Não tem muita chuva, não tem água, as áreas desérticas têm isso aí, e os sais que tem ali nos solos se concentram muito. Então existe uma tendência à salinização nesses lugares. Fiquem ligados porque, por exemplo, quem vai fazer vestibular, isso tem aparecido bastante nas provas, tá bom?